Olá, apaixonados e apaixonadas por aviões, curiosidades da aviação na área e, como prometido, vamos aí esclarecer de uma vez por todas esse papo aí de que o 787 da Qantas realizou o voo mais longo da história da aviação. Vamos conhecer então todos os recordes que envolvem esse assunto, envolvendo, claro, e dando destaque o recorde de um 777-200LR que quebrou aí em 2005 o recorde de voo mais longo da história. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Desculpa aí porque a minha voz tá difícil ainda. Pra quem assistiu o último vídeo, deve ter sacado que eu tô voltando de uma gripe bem pesada. Então, pessoal, pra gente entrar nesse assunto de voo mais longo, de recordes, a gente precisa definir algumas coisas, tá? O que acontece? Quando a gente fala de voo mais longo, tem 3 recordes aí incluídos nesse assunto. 3 recordes distintos. Primeiro, o voo mais longo em duração, que é aquele de tempo. O tempo que o avião passa voando e, claro, sem reabastecer. E segundo, o voo mais longo em distância percorrida. E você tem o voo mais longo, tanto em duração quanto distância percorrida, em qualquer aviação. Ou seja, você tem o recorde de voo mais longo em tempo na aviação comercial, em distância na aviação comercial, e você tem o recorde de voo mais longo em tempo, em distância, na aviação, que engloba aviação executiva, aviação militar, aviação comercial, qualquer aviação aí, aeroespacial, qualquer aviação, certo? Vamos conhecer aí esses 3 recordes. Primeiro, qual é o recorde envolvendo o voo mais longo em distância? Esse recorde atualmente pertence a Singapore Airlines por conta de um voo realizado entre Singapura e Nova York, tá? Esse voo é realizado por um A350-900 ULR. Essa aeronave percorre 16.700 quilômetros sem reabastecer, tá certo? Então esse hoje é o voo mais longo em distância na aviação comercial. E o voo da Qantas? O voo da Qantas realizado aí no último final de semana, esse voo é o mais longo em tempo, em duração, certo? Na aviação comercial. Esse voo que, na verdade, apesar dele ser considerado um voo comercial, ele foi mais um voo teste, certo? Ele gastou 19 horas e 16 minutos para voar de Nova York a Sydney. Devido a isso, hoje esse é o voo mais longo da aviação comercial em duração, tá? Mas isso aí vai ser superado em breve pela própria Qantas, que pretende voar de Londres a Sydney. E quando isso acontecer, provavelmente ela vai roubar o título de voo mais longo em distância da Singapore Airlines, certo? Mas enquanto isso não acontece, esses 2 são os recordes na aviação comercial. Agora, vamos conhecer o recorde na aviação em geral. O voo mais longo da aviação foi realizado por um 777-200LR, que é o Long Range, quando foi percorrido uma distância de 21.601 quilômetros, que equivale aí a dar meia volta na Terra, tá? E esse recorde foi estabelecido em 2005. Aí surge a primeira dúvida, né? Para quem aí conhece o 200LR, sabe que a autonomia dele gira em 17.000 quilômetros. Como que uma aeronave que tem a sua autonomia girando em 17.000 quilômetros pode voar 21.600? Aí já começam as primeiras dúvidas, né? As pessoas começam a duvidar se é verídico ou não esse recorde. Calma, pessoal, existem alguns fatores que podem melhorar a autonomia da aeronave, que é quantos por cento da potência é utilizada pelos motores, tá? Isso influencia no consumo de querosene, o peso dessa aeronave naquele voo, o peso de decolagem e os ventos de proa, tá? Nós vamos explicar isso mais à frente, mas já de cara adiantando para vocês que não é porque ele tem 17.000 que ele não vai ter uma autonomia maior durante o voo, tá? O 777 partiu de Hong Kong no dia 9 de novembro de 2005, com 35 passageiros a bordo e com 163.772 quilos de querosene. A equipe de pilotos e engenheiros, ao traçar a rota de voo, tentou ao máximo evitar o que eu falei lá,
que eram os ventos de proa. Porém, ao menos 3 vezes durante o voo, os pilotos alteraram levemente o curso para que houvesse uma redução dos ventos de proa, que estavam gerando aí um consumo um pouco excessivo em pequenos momentos do voo, estavam gerando aumento no consumo de combustível. A tripulação do voo era composta de 5 pilotos da Boeing, 1 da Singapore Airlines e 2 da Pakistan Airlines. A chefe da operação era a capitã Susana Darcy Henneman. Havia ainda engenheiros e executivos da Boeing a bordo, além de 11 jornalistas, um câmera da BBC e membros do Guinness Book. Após 22 horas e 42 minutos, o Baby Blue 2, como era conhecido esse 777, finalmente aterrissou em Londres e escreveu seu nome no Guinness Book ao ser o primeiro avião a voar 21.601 km por 22 horas e 42 minutos sem reabastecer. Dessa forma, foi quebrado o recorde anterior, que pertencia a um B-52 que voou de Kadena, no Japão, até uma base aérea em Madrid. Nesse voo, o B-52 percorreu 20.170 km sem reabastecer. Uma das curiosidades desse voo é quando o 777 já estava no processo de alteração de curso para Londres, ele estava foi a última alteração de curso, o piloto conversou com uma torre de controle lá no Canadá e, ao saber que o voo tinha partido de Hong Kong, os controladores no Canadá custaram muito. Por várias e várias vezes pediram a confirmação da origem do voo, eles custaram muito para acreditar que o 777 estava vindo de Hong Kong sem realizar nenhuma escala. Eles só foram acreditar após os pilotos, a equipe, informar que era um voo específico para quebrar um recorde mundial. Nesse interim que a torre conversava com os pilotos, aviões ali que estavam naquele espaço aéreo ouviram as conversas. Aviões da American Airlines, da antiga Continental, da ELAL entraram em contato com o 777 e desejaram boa sorte, conversaram, trocar ideia com os pilotos. É uma coisa bem legal que aconteceu. Ao aterrissar em Londres, ainda haviam 8.490 quilos de combustível nos tanques do 777, ou seja, ainda restavam 5% de querosene. E amigos, não confundam, hoje em dia existem aviões que fazem essa mesma rota, só que pelo percurso mais fácil e mais perto, que é passando pelo Oriente Médio e pela Europa, tá? A rota traçada nesse recorde foi justamente o oposto. Mas esse voo foi só para quebrar o recorde do B-52? Sim, foi para quebrar o recorde, mas foi mais uma jogada de marketing. Graças a esse recorde, o 200LR teve aí muitas e muitas vendas e o 777 ficou ainda mais conhecido no mundo. Em termos de eficiência, os motores superaram as expectativas. Apesar de voar com vento frontal, o que ocasiona maior consumo de combustível, ainda assim houve uma economia além do previsto. Lembrando que o G90 que equipa o 200LR é o G90 110B1, tá? Que gera 110 mil libras de empuxo, ou seja, não é o 115B, que é mais forte, que gera aí 115 mil libras de empuxo, tá? Durante grande parte do voo, a utilização da potência dos motores variou entre 17% e 20%, que é uma taxa excelente. Muitas pessoas não pensam nisso, né? Como um carro, pessoal, você pode ir de um ponto a outro com o seu carro e ali usar o acelerador moderadamente, né? Para ter uma economia de combustível. Nos aviões é a mesma coisa. Você pode controlar a potência dos motores para ter uma economia de combustível, tá certo? Outra curiosidade é que a verdade é que o 777 voou mais que os 21.600 km contabilizados no recorde. Por que isso? Porque a distância considerada no recorde foi medida em linha reta. Mas lembra que eu disse que pelo menos 3 vezes houve alteração do curso por conta dos ventos? Então, nessa alteração de curso, ele voa em diagonal. E quando você voa em diagonal, a distância é maior do que voar em linha reta. Ou seja, esse recorde, na verdade, é maior. Porém, na contabilização, as regras determinam que a distância seja medida, mensurada em linha reta, beleza? Esse recorde ocorreu exatamente 100 anos após os irmãos Wright, em 1905, terem estabelecido o primeiro recorde de distância da aviação ao voarem 24 milhas
em 38 minutos e 20 segundos. Então, amigos, esse é o voo mais longo da aviação comercial. Vamos esperar aí a Qantas divulgar os dados desse voo para a gente fazer um vídeo específico sobre esse voo com o 787 da semana passada, para a gente entender certinho o que aconteceu, as conclusões dos cientistas. Beleza? Se inscreve no canal. No final de semana aí, eu não sei ainda que vídeo eu vou fazer. Se você tiver algum tema em mente que quer que eu conte aqui no canal, deixe aí nos comentários. O vídeo de sábado ainda não está definido. Um forte abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve para você não perder, ativa o sininho para o YouTube continuar te notificando. Um forte abraço. Até a próxima, fique com Deus e tchau.